Eu sei atuar, querida. A coitada tá tão desesperada por um recomeço que acredita em tudo. Até chorou quando eu disse que queria construir uma família com ela. A voz atravessou a porta entreaberta da sala de reuniões como uma lâmina fria. Relaxa, amor. Daqui a 6 meses eu caso, pego a grana toda do apartamento que a idiota herdou do pai, invento uma briga e a gente some. Ela é tão carente que nem vai desconfiar. Augusto parou no corredor, a pasta de projetos escorregando da mão. O sangue congelou nas veias. Aquela voz era de Leonardo, o noivo de Camila, o homem que em 4 dias se casaria com a mulher que Augusto amava em silêncio há 2 anos. Eu sei atuar, querida. A coitada tá tão desesperada por um recomeço que acredita em tudo. Até chorou quando eu disse que queria construir uma família com ela. A risada cínica ecoou pelo corredor vazio. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Camila. A Camila de sorriso tímido, de olhos cansados de tanto sofrer, de mãos delicadas que desenhavam os projetos mais bonitos do escritório. A mesma Camila que ele observava todos os dias sem coragem de dizer uma palavra, além de bom dia e ótimo trabalho. Ela estava sendo enganada, manipulada, prestes a entregar sua vida e a herança do pai falecido para um golpista. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Augusto recuou devagar, as costas encontrando a parede fria do corredor. Eram quase 10 da noite de uma quinta-feira chuvosa em Curitiba, e o escritório de arquitetura estava vazio. Ou deveria estar. Ele tinha voltado para revisar um projeto urgente de um cliente exigente que mudava de ideia toda semana. Leonardo devia ter pensado que estava sozinho. A porta entreaberta revelava apenas um pedaço da sala de reuniões, onde a silhueta do homem gesticulava ao telefone com a desenvoltura de quem conta uma piada, não um crime. Não, ela não desconfia de nada. Ontem mesmo ela me mostrou toda a documentação do apartamento. Disse que quer me colocar como cotitular depois do casamento. Você acredita? A mulher praticamente está entregando tudo de bandeja. O pai dela juntou isso a vida inteira. Professor de escola pública, imagina. E ela vai me dar de presente. Outra risada. Augusto fechou os olhos, a náusea subindo pela garganta. As mãos tremiam tanto que ele precisou apoiá-las na parede para não cambalear. 2 anos. 2 anos desde que Camila entrara pela primeira vez naquele escritório, com seu currículo impecável e olhar assustado de quem ainda carregava as marcas de um divórcio que a deixara pequena demais aos próprios olhos. Ele a contratara na hora, não apenas pela competência óbvia nos projetos que ela trouxera no portfólio, mas por algo que vira nela e reconhecera imediatamente. Uma dignidade silenciosa, uma força quebrada, mas não destruída, uma vontade de recomeçar que ele mesmo havia perdido. Desde o acidente que levara sua esposa Ana e o filho que nunca nasceu, 4 anos atrás, Augusto construíra muros ao redor do coração. Trabalho, projetos, reuniões, prazos, nada de vínculos, nada de riscos, nada que pudesse doer de novo. Até Camila aparecer e, sem saber, sem querer, começar a derrubar tijolo por tijolo aquelas paredes. Ele nunca dissera nada, nunca ousara. Era o chefe, ela, a funcionária. Ele, o viúvo fechado que chegava antes de todos e saía depois. Ela, a divorciada, reconstruindo a vida, aprendendo a confiar de novo. Mas observava, sempre observava, a forma como ela mordia o lábio inferior quando concentrada num projeto difícil, o jeito que amarrava o cabelo escuro num coque bagunçado quando estava estressada com prazos. O sorriso raro, mas devastador, que surgia quando alguém a elogiava, como se ela nunca acreditasse merecer gentileza, como se bondade fosse sempre surpresa. A delicadeza com que tratava as plantas do escritório, regando-as toda segunda-feira antes de começar o expediente. A paciência infinita com clientes difíceis. A risada baixa, quase envergonhada, quando algo realmente a divertia. E então, há 6 meses, Leonardo aparecera, charmoso, atencioso, sempre buscando Camila no escritório com flores, rosas vermelhas, lírios brancos, girassóis, chocolates importados, sorrisos largos de quem conquistou o mundo. Augusto vira o brilho voltar aos olhos dela, vira a esperança renascer como primavera depois de inverno longo demais. Vira ela chegar de manhã cantarolando, sair cedo para jantares românticos, falar de planos e futuros com uma empolgação que não existia antes.
e engolira a própria dor em silêncio, porque ela parecia feliz, genuinamente feliz, e ele jamais, jamais ousaria tirar isso dela. Que direito ele tinha? Nenhum, ele era só o chefe. O homem que a contratara, o colega respeitoso, nada mais. Mas agora, encostado naquela parede fria, ouvindo o homem destroçar friamente os sonhos de Camila, como quem planeja roubar doces de criança, Augusto entendeu com clareza brutal. O silêncio também podia ser crueldade. Ficar calado quando se sabe que alguém vai se machucar não era respeito, era covardia. Sábado eu caso. Segunda, eu já começo a trabalhar nela para vender logo esse apartamento. Falo que a gente precisa de um lugar maior, mais moderno, que aquele AP velho traz memórias ruins do pai morto. Mulher sentimental é fácil de manipular. 3 semanas no máximo e a gente tá com a grana. A gente se encontra na quarta no lugar de sempre para dividir. A ligação foi encerrada com um beijo sonoro enviado pelo telefone. Passos se aproximaram da porta. Augusto se afastou rápido, escondendo-se na salinha de café, coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Leonardo passou assobiando, despreocupado, ajeitando a gravata cara, e saiu do escritório. O silêncio voltou, pesado como chumbo molhado. Augusto ficou ali por minutos que pareceram horas, respirando fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. A chuva batia forte nas janelas panorâmicas, aquele barulho constante que Curitiba conhece tão bem. Lá fora, as luzes da cidade borravam através do vidro molhado. O batel à noite, bairro de árvores antigas e prédios baixos, onde ainda existiam padarias de esquina que abriam às 5 da manhã e vizinhos que se cumprimentavam pelo nome. Ele puxou o celular do bolso com mãos ainda tremendo. Devia ligar para Camila agora, neste exato momento, contar tudo. Mas e se ela não acreditasse? E se achasse que era ciúme disfarçado de preocupação, inveja de quem nunca teve coragem de falar, loucura de um chefe obsessivo? Leonardo era convincente. 6 meses de mentiras perfeitamente construídas provavam isso. Augusto tinha apenas palavras. Palavras contra flores, jantares, declarações, promessas de futuro. E um amor silencioso que ela nem sabia que existia. Ele guardou o celular e caminhou até a janela, apoiando a testa no vidro frio. Lá embaixo, o batel brilhava sob a chuva. Camila morava a poucas quadras dali, num apartamento que fora do pai. Professor Antônio, ela o chamava sempre assim, com carinho e saudade misturados. Professor de português numa escola estadual, homem que dedicara 40 anos a ensinar crianças e adolescentes a amar literatura. Morrera de câncer 1 ano atrás. 6 meses de luta que Camila acompanhara sozinha, porque a mãe já tinha partido anos antes e ela era filha única. Augusto lembrava dela naqueles meses, chegando ao trabalho com olhos inchados, saindo cedo para consultas médicas, voltando tarde do hospital. Ele dera toda a flexibilidade de horário possível. Nunca cobrara, nunca questionara. Apenas observara de longe, desejando poder fazer mais, mas sem saber como. Quando o professor morreu, Camila ficara 1 semana em casa. Voltara diferente, mais quieta, mais frágil, como se uma parte dela tivesse ido embora também. O apartamento, dissera ela numa conversa rara em que se abriu um pouco, estava cheio de livros, estantes e mais estantes. Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa. O pai colecionava edições antigas, anotava nas margens, sublinhava trechos. E ela não conseguia se desfazer de nada. Cada livro era uma memória. Cada anotação, uma conversa que não teriam mais. O apartamento valia dinheiro. Estava numa região valorizada, bem cuidado, mas valia mais em lembranças. E Leonardo queria transformar tudo isso em dinheiro, transformar amor em traição, memória em golpe. Augusto cerrou os punhos. Não, não dessa vez. Dessa vez ele não ia ficar calado. Dessa vez ele não ia deixar o medo vencer. Dessa vez ele ia agir, mesmo que isso significasse perder qualquer chance que talvez, só talvez, um dia pudesse ter com ela. Mesmo que ela o odiasse. Mesmo que nunca mais falasse com ele. Pelo menos, ela estaria a salvo. Mas como provar? A palavra de um chefe apaixonado contra o noivo encantador. Ele precisava de evidências, precisava de certeza absoluta, antes de explodir a vida de Camila a 4 dias do casamento. A capela já estava reservada. Ela mostrara fotos, pequena e histórica,
com vitrais antigos. O vestido já estava comprado. Simples, ela dissera, porque não queria ostentação. Os convites já tinham sido enviados. Poucos, porque ela não tinha família grande e preferia intimidade. Ela estava radiante. Falava de lua de mel em Florianópolis, de planos de começar uma família, de finalmente, ter encontrado alguém que a via como suficiente. Como ele ia chegar e dizer que tudo era mentira, que o homem que ela amava era um criminoso? Augusto pegou a pasta do chão, desligou todas as luzes do escritório e saiu para a noite chuvosa. No caminho para casa, dirigindo devagar pelas ruas molhadas e desertas, a voz de Leonardo ecoava na mente como disco arranhado. A idiota herdou do pai, tão carente que acredita em tudo. A gente some com a grana. Cada palavra era uma facada, não em seu orgulho, em seu coração. Porque Camila não era idiota. Era gentil, generosa, confiante demais talvez, mas porque tinha coração bom. Acreditava nas pessoas porque ela mesma era digna de confiança. Esperava bondade porque ela mesma era bondosa. Qualidades raras e preciosas, que homens como Leonardo esmagavam sem remorso, como quem pisa em flores só porque pode. Ele estacionou em frente ao prédio onde morava, um apartamento de solteiro impessoal no 10º andar, com móveis funcionais comprados sem amor, paredes brancas sem quadros, nenhuma fotografia exposta. Depois que Ana morrera, ele guardara tudo: fotos, roupas, lembranças. Colocara tudo em caixas e trancara no armário do quarto de hóspedes. Não por esquecer, nunca esqueceria, mas porque doía demais ver. E então, parou de fazer da casa um lar. Virou apenas um lugar onde dormia entre um dia de trabalho e outro. Entrou, ligou apenas a luz da cozinha, preparou o café mesmo sendo quase meia-noite. Sentou-se à mesa vazia, mesinha de 2 lugares que nunca tinha visitas, e finalmente permitiu que a verdade o atingisse em cheio. Ele tinha 2 caminhos: ficar calado, deixar Camila se casar e viver com o peso de ter sido covarde quando ela mais precisou de alguém, ou falar e arriscar destruir tudo, incluindo a chance mínima, infinitesimal, de que um dia, talvez, ela pudesse olhar para ele e ver mais que um chefe, ver um homem, ver alguém que a amava do jeito certo, sem querer mudar nada nela, sem querer pegar nada dela, apenas amando. A madrugada chegou sem que Augusto dormisse. Ele passou horas sentado à mesa da cozinha, café esfriando na caneca, vasculhando tudo o que sabia sobre Leonardo. Redes sociais, LinkedIn profissional, registros públicos, e começou a encontrar fios soltos. Um perfil no Instagram deletado, mas ainda acessível pelo cache do Google. Uma empresa de vendas de materiais de construção que fechara abruptamente em Florianópolis 2 anos atrás. Comentários apagados em páginas antigas, mas que ainda apareciam em respostas de outras pessoas. Mulheres mencionando golpe, mentiroso, fujam deste homem. Não eram provas diretas, eram indícios, migalhas, mas suficientes para alimentar a certeza que crescia no peito. Ele não estava louco, não estava inventando. Leonardo era exatamente o que parecera ser naquela ligação, um predador de coração frio. Às 6 da manhã, Augusto desistiu de tentar dormir. Tomou banho demorado, deixando a água quente lavar a exaustão que já começava a pesar nos ombros. Vestiu-se com o que encontrou primeiro: calça jeans, camisa azul clara. Tomou mais café. Olhou-se no espelho do banheiro. Olhos fundos, vermelhos de cansaço. Barba por fazer. Cabelo castanho despenteado. Aos 39 anos, naquela manhã parecia carregar 50. Desde a morte de Ana, ele não se reconhecia mais no espelho. O homem que olhava de volta era uma versão apagada, diminuída, do que um dia fora. Trabalho e mais trabalho. Projetos e mais projetos. Reuniões e prazos. Tudo para não sentir. Tudo para não lembrar. Tudo para não viver de verdade. Mas Camila o fizera sentir de novo. Sem querer, sem saber, sem fazer nada além de existir. Apenas sendo quem era. Gentil com as plantas, paciente com clientes, dedicada aos projetos, invisível aos próprios olhos, mas impossível de não ver para quem prestasse atenção. Ele prestava atenção. Sempre prestara. E não podia, não conseguia, deixá-la cair naquela armadilha, mesmo que isso custasse tudo, mesmo que ela nunca soubesse por quê. Pegou o celular, respirou fundo e discou um número que não usava há meses. 3 toques, 4. Alô?
A voz rouca do outro lado era de Miguel, amigo desde a faculdade, advogado criminalista. Miguel, sou eu, Augusto. Augusto, que horas são? Tá tudo bem? Não, não tá. Preciso de um favor. Urgente. Fala. Augusto contou tudo. A ligação, as suspeitas, o casamento em 4 dias. Miguel ouviu em silêncio, e quando Augusto terminou, soltou um assobio baixo. Cara, isso é sério. Muito sério. Eu sei. Por isso tô ligando. Preciso de provas. Alguém que possa investigar. Rápido. Tenho um contato. Detetive particular. Bom. Discreto. Trabalha rápido quando o dinheiro é bom. Dinheiro não é problema. Te mando o contato agora, mas Augusto, você tem certeza disso? Porque se você interferir e estiver errado... Eu tenho certeza, Miguel. Ouvi com meus próprios ouvidos. E a moça? A Camila? Ela sabe que você... Não. Ela não sabe de nada. Silêncio do outro lado. Então, num tom mais suave. Você tá fazendo a coisa certa, vai doer, mas é a coisa certa. Obrigado. Boa sorte, irmão. Você vai precisar. Às 7h30, Augusto estava sentado num café pequeno a 2 quadras do escritório, esperando. O detetive, homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu de tudo, chegou pontualmente. Sentou-se, pediu um café curto, foi direto ao ponto. Miguel me passou o básico. Me conta o resto. Augusto contou. Mostrou fotos de Leonardo que tinha tirado das redes sociais. Passou o nome completo. CPF que Camila mencionara uma vez casualmente quando estavam preenchendo documentos da empresa. O detetive anotou tudo num caderninho surrado. Quanto tempo eu tenho? Até amanhã de manhã. Sábado é o casamento. O homem ergueu as sobrancelhas. Isso é menos de 24 horas. Eu sei, por isso eu pago o triplo do seu valor normal. O detetive estudou Augusto por um momento longo. Você está apaixonado por ela. Não era pergunta, era constatação. Augusto não negou. Isso muda alguma coisa. Muda que você precisa ter certeza que está fazendo isso pelas razões certas. Não por ciúme, não por posse, mas porque ela realmente está em perigo. Ela está em perigo. Eu ouvi o plano. Ele vai roubar tudo que ela tem. Tudo que o pai dela juntou a vida inteira. O detetive assentiu devagar. Então vamos trabalhar. Ele se levantou, deixou um cartão em cima da mesa. Qualquer coisa que eu achar, te mando por e-mail. Mantenha o celular ligado. Obrigado. Não me agradeça ainda. Se eu não achar nada, você vai estar interferindo na vida de uma mulher adulta por nada. Você vai achar. Eu sei que vai. O homem saiu, e Augusto ficou ali, mexendo no café que já tinha esfriado, sentindo o peso do que acabara de colocar em movimento. Não havia volta. Se ele estava certo, salvaria Camila. Se estava errado, bem, ele preferia não pensar nisso. Chegou ao escritório antes de todos, como sempre. Subiu para a sala dele no 4º andar, ligou o computador, tentou se concentrar no projeto que estava atrasado, mas as palavras borravam na tela. As linhas dos desenhos não faziam sentido. Tudo que ele conseguia pensar era na voz de Leonardo. A idiota herdou do pai. Idiota. Como alguém podia chamar Camila de idiota? Ela, que desenhava casas onde famílias seriam felizes. Ela, que tratava todo cliente com dignidade, mesmo os mais difíceis. Ela que lembrava aniversários de colegas e sempre trazia bolo. Ela que um dia ficara até tarde, ajudando um estagiário que estava travado num projeto, sem cobrar nada, só porque era quem ela era. Idiota. A palavra queimava. Às 8h30, Camila chegou. Augusto a viu pela janela de vidro da sala. Ela sempre estacionava na mesma vaga, sempre entrava pela porta lateral, sempre subia as escadas, em vez de pegar o elevador, porque dizia que precisava se movimentar. Hoje, ela estava diferente, radiante. Usava um vestido leve cor de pêssego, cabelos soltos em ondas naturais, maquiagem suave. Carregava uma sacola da padaria, pães de queijo, pelo cheiro que chegou antes dela. Bateu na porta dele com os nós dos dedos, aquela batidinha característica. Bom dia, Augusto. Trouxe café da manhã para comemorar. Faltam só 4 dias. Ela tinha o costume de chamá-lo pelo nome quando estavam sozinhos, uma intimidade pequena que ele guardava como tesouro precioso. Ele sorriu com esforço que esperava que parecesse natural. Bom dia, Camila, 4 dias. O tempo voou. Voou mesmo. Ela entrou, colocou a sacola na mesa dele, os olhos brilhando de felicidade genuína. Leonardo está preparando uma surpresa para a lua de mel.
Não quer me contar o que é. Diz que vai ser inesquecível. Vai ser inesquecível mesmo, pensou Augusto, amargo. Quando você descobrir que ele só quer o seu dinheiro. Mas não disse nada. Apenas assentiu. Você vai, né? Ao casamento? Ela perguntou, e havia algo na voz. Esperança? Necessidade? Eu sei que você não gosta muito dessas coisas, mas seria importante para mim. Você é especial, Augusto. Nesses 2 anos aqui você me ensinou tanto. Não só sobre arquitetura, sobre dignidade, sabe? Sobre fazer as coisas certas, mesmo quando é difícil. O peito dele apertou tão forte que por um segundo ele não conseguiu respirar. Eu vou, prometo. Ótimo! O sorriso dela era sol nascendo. E por um segundo impossível, Augusto quase contou tudo ali mesmo. Quase pegou a mão dela e disse, não case com ele, Camila. Ele não te ama. Ele quer te usar. E eu te amo de verdade. Do jeito certo. Do jeito que você merece. Mas as palavras emperraram na garganta. Porque ela estava tão feliz, tão esperançosa, tão cheia de sonhos que ele ia destruir. Como ele podia ser o homem que fazia aquilo? Camila saiu da sala cantarolando uma música que ele não reconheceu. E Augusto ficou sozinho com o pão de queijo esfriando na sacola e o peso esmagador da decisão que já tinha tomado, mas que ainda doía como ferida aberta. Faltavam 4 dias para o casamento. 96 horas. Ele olhou pela janela. Curitiba acordava sob céu nublado, pinheiros balançando ao vento frio de maio, outono virando inverno, e soube no fundo da alma que não havia escolha. Nunca houvera. Ele ia protegê-la, custasse o que custasse. Camila não dormira direito, não por ansiedade do casamento, mas por um sonho estranho, perturbador, que a deixara inquieta até de manhã. No sonho, ela estava na capela, vestida de noiva, caminhando pelo corredor central. Mas quando olhava para o altar, quem a esperava não era Leonardo. Era Augusto. Ele estava lá, de terno escuro, olhando para ela com aqueles olhos cor de mel que sempre pareciam esconder tanto, e quando ela chegava perto, ele estendia a mão, e ela segurava. E não sentia medo, sentia paz. Uma paz profunda, como chegar em casa depois de estar perdida por muito tempo. Acordou às 5 da manhã com o coração acelerado, a imagem ainda vívida demais, real demais. Sentou-se na cama, tentando sacudir a sensação. Que absurdo! Augusto era seu chefe. Um homem bom, respeitoso, sempre gentil, mas distante. Profissional demais, educado demais. Ele mal olhava nos olhos dela por mais de 2 segundos. Sempre desviava, sempre mantinha distância. Jamais dera qualquer sinal de interesse. E ela estava prestes a se casar com Leonardo. Leonardo que a fizera sentir-se vista pela primeira vez em anos, que a buscava no trabalho com flores, que dizia eu te amo sem medo, que planejava futuro, que a fazia acreditar que merecia ser amada. Ela se levantou, foi até a cozinha, preparou café na cafeteira velha que fora do pai. Sentou-se na poltrona de couro gasto que ainda cheirava a ele. Mistura de livros velhos, café e aquele perfume suave que ele usava. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. 2 quartos. Sala com varanda envidraçada que dava para as árvores da rua. Cozinha onde o pai fizera milhares de cafés ao longo de 40 anos morando ali. Estantes cobriam as paredes, repletas de livros que ele colecionara a vida inteira com salário modesto de professor. Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, edições antigas, algumas com capas gastas, páginas amareladas, anotações nas margens com a letra miúda dele. Depois que ele morrera, 6 meses de câncer lutando até o fim, sempre preocupado com ela em vez de consigo mesmo, Camila pensara em vender. As memórias doíam demais. Cada canto daquele apartamento gritava ausência, mas não conseguira. Não porque precisasse do dinheiro. Herdara também a poupança dele, honesta e modesta, juntada centavo por centavo, mas porque vender significaria apagar. E ela não queria apagar, queria lembrar, mesmo doendo. Mas agora, com Leonardo, pensava diferente. A gente pode reformar, ele dissera numa noite de janeiro, sentados naquela mesma poltrona. Transformar isso num lar nosso. Não apagar o passado, amor, mas adicionar futuro. Vender alguns livros que você não lê. Modernizar a cozinha. Fazer daqui um começo de verdade. Parecia razoável. Parecia até saudável.
seguir em frente. O pai ia querer isso para ela, não ia? Que ela fosse feliz, que refizesse a vida, que não ficasse presa no passado. Ela tomou o café olhando as fotos na estante. Pai e mãe, jovens, dia do casamento deles. Anos 70. Ela de vestido simples, ele de terno que devia ter alugado. Ela criança no colo do pai, rindo. Formatura dela em arquitetura. Pai orgulhoso ao lado. A última foto, tirada um mês antes dele morrer. Magro demais, mas sorrindo, sempre sorrindo. Camila sentiu o aperto familiar no peito. Pai, sussurrou para o silêncio. Eu queria tanto que o senhor conhecesse o Leonardo. Queria saber o que o senhor ia achar. Mas o pai não estava mais ali para dar conselhos, para ler as pessoas com aquele jeito quieto dele, para fazer as perguntas certas. Ela estava sozinha e precisava confiar em si mesma. Confiava, não confiava, confiava. Leonardo era diferente do Rodrigo. O ex-marido fora controlador, crítico, tóxico. 7 anos casada com um homem que dizia que ela não era boa o bastante, não cozinhava bem o bastante, não se cuidava o bastante, não era interessante o bastante. 7 anos ouvindo que devia ser grata por ele ter ficado com ela. O divórcio, aos 33, fora libertação, mas também deixara marcas, dúvidas, medo de não ser suficiente. Leonardo fizera aquilo desaparecer. Desde o primeiro encontro, evento de arquitetura onde ele trabalhava num estande de materiais de construção, ele a fizera sentir-se especial. Pediu o número. Ligou no dia seguinte. Levou flores no terceiro encontro. Disse, eu te amo, no segundo mês. Pediu em casamento no quarto. Rápido? Talvez. Mas Camila estava cansada de esperar, cansada de ter medo, cansada de achar que não merecia ser amada. E Leonardo dizia todos os dias que ela merecia, que era linda, que era talentosa, que ele tinha sorte. Então por que aquele sonho com Augusto a perturbava tanto? Ela balançou a cabeça, terminou o café, foi tomar banho. Às 6h15 estava pronta. Calça jeans, blusa simples, mas precisava sair, descer para a rua, respirar. Desceu as escadas do prédio. Terceiro andar. Preferiu as escadas. O batel estava silencioso naquela hora. Ruas arborizadas ainda com névoa da madrugada. Casas antigas ao lado de prédios baixos. A padaria da esquina já estava aberta. Seu Oliveira, o dono, assava os primeiros pães do dia. Cheiro de pão francês quente invadiu a rua. Camila, cedo hoje, hein? Ele era um senhor de uns 65 anos, cabelos brancos, mãos de quem trabalha com massa há décadas. Conhecera o pai dela. Fornecera pão para aquela família por 30 anos. Não consegui dormir, seu Oliveira. Ansiedade de noiva? Ele sorriu enquanto colocava pães de queijo quentinhos numa sacola. Acho que sim. Seu pai ficaria orgulhoso, menina. Professor Antônio era um homem bom, homem de verdade. Merecia ver a filha feliz. Os olhos dela arderam. Obrigada. Esse moço que você vai casar, ele é gente boa? A pergunta a pegou desprevenida. Ele é ótimo. Porque o seu pai sempre dizia, Camila tem coração muito bom. Tomara que ela encontre alguém que cuide direito desse coração. A voz dela saiu pequena. Eu encontrei. Então tá bom, felicidades, menina. Ela apagou, saiu rápido antes que as lágrimas viessem de verdade. Na rua, respirou fundo. O ar frio de maio entrava nos pulmões. Curitiba no outono, árvores douradas, céu cinza, frio que avisava que inverno estava chegando. Ela caminhou sem rumo, a sacola quente nas mãos, pensando no pai. Ele teria gostado de Leonardo? Difícil saber. O pai era observador, quieto. Lia as pessoas nas entrelinhas. Fazia perguntas, esperava. Ouvia mais que falava. E o que ele teria ouvido de Leonardo? Camila balançou a cabeça. Estava criando problemas onde não existiam. Leonardo era bom. Era. Cuidava dela. Planejava futuro. Só porque ela teve um sonho estranho, não significava nada. Sonhos eram só sonhos. Mas então por que não conseguia parar de pensar em Augusto? Nos olhos dele ontem, quando ela perguntou se ele ia ao casamento. Naquela dor que ela vira, tão rápida que quase perdeu, antes dele sorrir e dizer que sim. O que aquilo significava? Provavelmente nada. Augusto era bom, mas era fechado. Viúvo que nunca se recuperara completamente. Ela sabia a história porque colegas comentavam baixinho. Esposa morrera grávida num acidente de carro 4 anos atrás. Ele nunca mais fora o mesmo. Nunca mais se abrira. Vivia para o trabalho.
Só isso. Então, aquela dor no olhar não podia ser sobre ela. Devia ser sobre a própria perda dele. Sobre ver casamentos e lembrar do que perdeu. Camila voltou para casa, tomou banho, vestiu-se para o trabalho. O vestido cor de pêssego que Leonardo adorava, pegou a sacola de pães de queijo. Desceu, entrou no Gol velho que fora do pai. Ela se recusava a trocar. Mesmo Leonardo dizendo que eles deviam comprar algo mais novo, mais seguro. Esse carro tinha história. Tinha a memória do pai cantarolando no trânsito, dela indo para a faculdade no banco de passageiro. Conversas sobre a vida enquanto esperavam um semáforo. Não era só um carro. Era pedaço de quem ela era. Dirigiu até o escritório pensando que dali a 4 dias tudo ia mudar. Ela seria casada. Teria um marido. Começaria uma família. Tudo que sempre quis e achou que nunca teria depois do fracasso com Rodrigo. Leonardo dera isso a ela. Esperança de novo. Então por que uma parte pequena, teimosa, dela continuava desconfortável? Estacionou na vaga de sempre, entrou pela porta lateral, subiu as escadas. Chegou à sala de Augusto batendo nos nós dos dedos. Ele estava na janela, olhando para fora. Virou-se devagar quando ela entrou. E Camila notou imediatamente. Ele parecia exausto. Olhos fundos, rosto tenso. Bom dia, Augusto. Trouxe café da manhã para comemorar. Faltam só 4 dias. Ela colocou a sacola na mesa, tentando injetar energia, alegria. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Bom dia, Camila. 4 dias. O tempo voou. Havia algo na voz dele, algo que ela não conseguia identificar completamente. Tristeza? Preocupação? Medo? Você tá bem? Ela perguntou antes de pensar. Ele piscou, como se a pergunta o surpreendesse. Tô. Por quê? Você parece cansado. Dormi mal. Projeto complicado na cabeça. Era mentira. Ela sabia que era mentira, mas não insistiu. Bom, então esses pães de queijo vão ajudar. Tá quentinho ainda. Obrigado. O silêncio ficou estranho. Camila procurou por algo a dizer. Leonardo tá preparando uma surpresa para a lua de mel. Não quer me contar o que é. Diz que vai ser inesquecível. Augusto fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Determinação. E dor. Muita dor. Você vai, né? Ao casamento? Ela não sabia por que perguntou de novo. Já tinha perguntado. Ele já tinha dito que sim, mas precisava ouvir de novo. Eu vou, prometo. É importante para mim que você esteja lá, Augusto. Você é especial. Nesses 2 anos, você me ensinou tanto. Sobre ser boa profissional, sobre dignidade, sobre fazer o certo mesmo quando é difícil. Ela viu algo se mover no rosto dele. Algo quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Obrigado por confiar em mim, Camila. A resposta foi tão baixa que ela quase não ouviu. Ela sorriu. Saiu antes que o momento ficasse pesado demais. No corredor, encostou na parede, coração batendo rápido sem razão clara. O que tinha sido aquilo? Aquela intensidade? Ela balançou a cabeça, estava nervosa. Só isso. Casamento deixava todo mundo assim. Voltou para a mesa dela, ligou o computador, tentou se concentrar. Mas o dia passou devagar, como se o tempo tivesse virado mel. E Camila não conseguia parar de pensar no olhar de Augusto. Naquela dor, naquela despedida disfarçada de obrigado. Augusto passou a sexta-feira numa montanha-russa emocional que ameaçava destruí-lo a qualquer momento. De manhã, às 9 em ponto, estava sentado num café discreto no centro esperando o detetive. O homem chegou com uma pasta de documentos. Sentou-se sem cerimônia. Achei coisa, bastante coisa. Você estava certo. Augusto sentiu alívio e pavor ao mesmo tempo. Me mostra. O detetive abriu a pasta. Leonardo Mendes Silva, 34 anos. Histórico. 3 processos por estelionato em outras cidades. Goiânia, 2020. Campo Grande, 2021. Florianópolis, 2022. Sempre o mesmo modus operandi. Ele foi passando documentos, boletins de ocorrência, processos judiciais, depoimentos de vítimas, conquistar mulheres vulneráveis, geralmente recém-divorciadas, viúvas ou que acabaram de receber herança, casar ou morar junto, ganhar confiança, ter acesso a bens, contas bancárias, imóveis e então desaparecer, geralmente forçando venda de patrimônio antes, com desculpas de investimento ou mudança de cidade. Augusto lia tudo com náusea crescendo. Em Goiânia,
A vítima perdeu a casa herdada da mãe. Ele convenceu ela a vender. Disse que iam investir num negócio. Sumiu com o dinheiro. Ela denunciou, mas ele já tinha se mandado para Campo Grande. Lá fez a mesma coisa com outra mulher, professora aposentada. Pegou as economias dela. Sumiu. E a polícia não fez nada? Fizeram. Mas ele é esperto. Sempre convence as vítimas a fazer as transações voluntariamente. Nunca força. Nunca ameaça. Manipula. E quando some, é difícil provar que foi golpe, e não relacionamento que deu errado. Ele nunca foi condenado. Sempre falta de provas diretas. Mas o padrão é claro. O detetive apontou para a última página. E essa aqui é a cereja do bolo. Era uma foto impressa de rede social antiga. Leonardo e uma mulher loira abraçados numa praia. Legenda: Meu amor eterno. Data: 3 meses atrás. Júlia Campos, 31 anos. Cúmplice em todos os golpes. Nos processos, as vítimas mencionam uma prima ou amiga dele, que sempre aparece no final para ajudar com papelada ou para convencer elas a assinar documentos. É ela. Na verdade, é a namorada dele, ou sócia, ou as duas coisas. Augusto engoliu seco. Ela vai estar no casamento? Provavelmente. Disfarçada de convidada. É parte do esquema. Ela ganha a confiança da vítima também. Quando o golpe acontece, ela desaparece junto. Augusto pegou todos os documentos, colocou na pasta que o detetive entregou. Obrigado. Quanto eu te devo? Já passou no meu e-mail, mas Augusto... O homem o olhou sério. Você vai fazer o que com isso? Vou impedir esse casamento. Como? Não sei ainda, mas vou. O detetive assentiu devagar. Boa sorte. Você vai precisar. E cuida dela depois, tá? Porque descobrir algo assim um dia antes do casamento vai destruir ela. Eu sei, mas é melhor destruída hoje que roubada amanhã. Verdade. Augusto voltou para o escritório sentindo-se sujo, exausto, mas também aliviado. Não era loucura, não era ciúme, era real. Leonardo era um criminoso. E Camila estava a horas de entregar tudo o que tinha. Patrimônio, confiança, coração, para ele. Ele passou o resto da manhã tentando decidir o que fazer. Mostrar as provas para Camila agora, na véspera do casamento, ela acreditaria? Ou ia achar que era manipulação dele, que ele estava com inveja, que ele fabricou documentos? Leonardo tinha 6 meses de mentiras perfeitas. Flores, jantares, declarações, promessas. O que Augusto tinha? Papéis. E amor não dito. De tarde, Camila passou pela sala dele várias vezes, sempre com alguma desculpa. Pergunta sobre projeto, dúvida sobre cliente, lembrando de algum detalhe do casamento. Mas Augusto via o que ela não dizia. Nervosismo, dúvida. E na última vez que ela apareceu, parou na porta com expressão estranha. Augusto, posso te fazer uma pergunta estranha? O coração dele disparou. Achou que ela ia perguntar sobre a investigação, que de alguma forma tinha descoberto. Claro, você acha que às vezes a gente duvida das coisas boas porque não está acostumado com elas? Ele a encarou. Estudou o rosto dela. Olhos castanhos confusos, mãos nervosas, postura de quem quer fugir e ficar ao mesmo tempo. Como assim? Tipo, quando algo parece bom demais, sabe? A gente fica esperando a pegadinha, esperando dar errado, porque a gente não acredita que merece. A voz dela ficou pequena no final. Augusto levantou, foi até ela. Parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para falar baixo, longe o suficiente para não assustar. Camila, você está com dúvida sobre o casamento? Ela desviou o olhar. Não, não é isso. Eu amo o Leonardo. Eu amo. É só que às vezes eu... O quê? Nada, esquece, são só os nervos. Mas não era. Ele via. Ela estava sentindo algo. Alguma coisa dentro dela gritando perigo. Só que ela não queria ouvir. Augusto respirou fundo. Camila, escuta. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que te incomode, você não precisa casar. Não amanhã, não nunca. Você não deve nada para ninguém. Eu sei. Sabe mesmo? Porque você merece ser feliz. Você merece alguém que te ame de verdade. Não por obrigação, não por interesse, mas porque você é você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por que você está dizendo isso? Porque é verdade. E porque eu... Ele quase disse. Quase confessou ali. Mas engoliu as palavras. Não era o momento. Não assim. Porque eu me importo com você. Como amigo.
como chefe, como alguém que te admira. Ela limpou os olhos, tentou sorrir. Obrigada, Augusto. Você é a pessoa mais decente que eu conheço. E saiu. Augusto ficou sozinho na sala, coração partido, sabendo que não podia mais esperar. Não podia mostrar os documentos e arriscar que ela não acreditasse e casasse mesmo assim. Não podia deixar ela caminhar para a armadilha. Tinha que fazer de outro jeito. Tinha que ir direto ao ponto. À noite, sentado em casa com a pasta de provas aberta na mesa, ele tomou a decisão final. Não ia mostrar nada antes. Ia direto à cerimônia. E quando o padre perguntasse se havia impedimentos, ele ia se levantar. Ia revelar tudo. Ali, na frente de todos. Com testemunhas. Leonardo não conseguiria mentir. Júlia provavelmente se delataria. A verdade viria à tona de forma que Camila não poderia negar. Era arriscado. Muito. Camila podia odiá-lo para sempre. Podia nunca mais falar com ele. Podia achar que ele destruiu a felicidade dela por egoísmo. Mas, pelo menos, ela estaria a salvo. Que Augusto preferia viver sem ela, mas sabendo que ela estava protegida do que ter qualquer chance com ela, mas sabendo que deixou ela ser destruída. Passou a noite acordado, de novo, 3 noites sem dormir. O corpo começava a protestar seriamente, mas a mente não desligava. Às 5 da manhã de sábado, dia do casamento, ele se levantou, tomou banho demorado, fez a barba com cuidado, vestiu o terno azul marinho, o mesmo que usara no próprio casamento 10 anos atrás, o mesmo que usara no enterro de Ana. Não tocara naquele terno desde então, mas hoje parecia certo. Hoje ele ia fazer algo que Ana aprovaria, proteger alguém, ser corajoso, agir quando importava. Pegou a pasta com todas as provas, colocou no carro, dirigiu até a Capela São Francisco, pequena, histórica, vitrais antigos, no coração do Batel. Eram 7 da manhã. A cerimônia seria ao meio-dia. Ele tinha 5 horas. Estacionou em frente a uma padaria, não a do seu Oliveira, outra mais longe, e ficou ali. Tomou café, comeu pão sem sentir gosto. Esperou, observou. Às 10 chegaram os decoradores. Arranjos de flores brancas. Camila sempre dissera que queria algo simples e íntimo, e era. E bonito de um jeito sincero. Às 11 os primeiros convidados. Poucos. Talvez 30 pessoas no máximo. Colegas do escritório, alguns amigos de Camila, e uma mulher loira que ele reconheceu das fotos. Júlia, disfarçada de convidada comum. Augusto sentiu a raiva queimar mais forte. 11h30. Ele entrou. Sentou-se no último banco, chapéu imaginário na mão, pasta ao lado. Respirou. Tentou se acalmar. Meio-dia. A música começou. O padre entrou. Senhor de cabelos brancos, expressão gentil. Leonardo chegou e ficou no altar. Terno cinza impecável. Gravata azul. Cabelo com gel. Sorriso confiante de quem já ganhou o jogo. Augusto olhou para aquele homem e sentiu algo que nunca sentira antes. Ódio puro. Não raiva. Ódio. Por tudo que ele ia fazer com Camila. Por todas as mulheres que ele já tinha destruído. Por existir. E então, a porta se abriu. A música mudou. E Camila entrou. Augusto esqueceu de respirar. Ela estava linda, não descrevia. Radiante, não descrevia. Vestido branco simples, mas perfeitamente cortado. Sem véu. Cabelo solto em ondas naturais. Buquê pequeno de lírios brancos. E caminhava sozinha. Sem pai para entregá-la. Sem mãe para abençoá-la. Sozinha. Vulnerável. Confiante. Acreditando que estava caminhando em direção ao amor, quando na verdade caminhava para a armadilha. Os olhos dela eram a capela. Encontraram os de Augusto por um segundo. Ela sorriu, pequeno, grato, e continuou. Chegou ao altar. Leonardo segurou a mão dela com sorriso, que Augusto agora via pelo que era. Falso, calculado, predatório. O padre começou. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui na presença de Deus. Augusto respirou fundo, apertou a pasta contra o peito e esperou. O momento chegaria. E quando chegasse, ele não ia falhar. Não dessa vez. Não com ela. Se alguém souber de algum impedimento para que este matrimônio não se realize, fale agora ou cale-se para sempre. A voz do padre ecoou pela capela pequena, quebrando o silêncio respeitoso. Camila olhou para Leonardo. Ele apertou a mão dela, sorriso tranquilo, olhos dizendo finalmente. Ninguém se mexeu. O padre ia continuar. E então,
Augusto se levantou. O barulho do banco de madeira antiga rangendo cortou o silêncio como vidro quebrando. Todas as cabeças viraram ao mesmo tempo. Um movimento coletivo, como onda. Camila arregalou os olhos, boca entreaberta em choque puro. Leonardo empalideceu visivelmente, a mão dela escorregando da dele. O padre franziu a testa, confuso. Senhor, isso é altamente incomum. Eu sei. A voz de Augusto saiu firme, apesar das mãos tremendo tanto que ele teve que segurar a pasta com força para não deixar cair. Mas é necessário. Murmúrios explodiram. Convidados sussurrando. Camila paralisada. Olhos fixos nele. Leonardo encontrando a voz. O que você pensa que está fazendo? O certo. Augusto começou a caminhar pelo corredor central. Passo por passo, a pasta nas mãos. Cada passo ecoando. Cada passo, uma escolha sem volta. Os convidados se inclinavam, tentando ver, entender. Alguém sussurrou, é o chefe dela. Outro, o que está acontecendo? Camila finalmente conseguiu falar. Voz baixa, quebrada, confusa. Augusto, o que você está fazendo? Ele parou a poucos metros do altar. Olhou para ela, apenas para ela, como se fossem só os dois ali. Me desculpa, Camila. Eu não queria fazer isso dessa forma. Mas não posso deixar você cometer esse erro. Que erro? A voz dela subiu, mistura de confusão e medo começando. Do que você está falando? Leonardo deu um passo à frente, voz alta, indignada, performática. Você enlouqueceu? Isso é ridículo, absurdo, saia daqui agora. Augusto o ignorou completamente. Abriu a pasta, tirou os documentos com mãos que ainda tremiam, mas voz que saiu firme. Quinta-feira à noite, eu voltei ao escritório para pegar um projeto. Eram quase 10 da noite. Eu achei que estava sozinho. Ele olhou para Leonardo. Mas você estava lá, na sala de reuniões, ao telefone. O rosto do homem se contorceu. Tentou manter o sorriso, mas estava escorregando. Eu não sei do que você está falando. Você sabe. Eu ouvi tudo, Leonardo. O plano completo. Casar com a Camila. Ganhar a confiança dela. Convencer ela a vender o apartamento que o pai deixou. Pegar o dinheiro e sumir. Gaspes coletivos. Alto. Alguém disse, meu Deus. Camila cambaleou. Levou a mão ao peito. Leonardo gargalhou. Mas o som saiu forçado, artificial. Isso é insanidade. Você está inventando isso tudo. Por quê? Porque você é apaixonado por ela. Todo mundo no escritório sabe que você fica olhando para ela. Isso é ciúme doentio. A acusação atingiu em cheio. Augusto sentiu o golpe, mas não desviou, não recuou. Eu tenho provas. Silêncio mortal. Ele ergueu os documentos. Leonardo Mendes Silva. 3 processos por estelionato. Goiânia, 2020. Campo Grande, 2021. Florianópolis, 2022. Sempre o mesmo golpe. Sempre mulheres vulneráveis. Sempre roubo de herança ou patrimônio. Ele começou a ler nomes. Sandra Oliveira, Goiânia. Perdeu a casa da mãe. Márcia Santos, Campo Grande. Perdeu as economias de 30 anos como professora. Juliana Costa, Florianópolis. Perdeu o apartamento que o marido falecido deixou. Cada nome era uma bomba. Cada nome detonava mais incredulidade na capela. Camila estava branca. Branca como o vestido. Tremendo. Leonardo tentou falar, mas Augusto continuou, implacável. E essa aqui... Ele mostrou a foto impressa de Leonardo e Júlia na praia. É Júlia Campos, a prima dele. Na verdade, cúmplice. Namorada. Sócia no crime. Ela está aqui na capela agora, se passando por convidada. Silêncio tão profundo que dava para ouvir respirações. E então uma mulher se levantou nos bancos do meio. Loira. Olhos arregalados. Júlia. Ela olhou para Leonardo. E em vez de negar, em vez de fingir, entrou em pânico puro. Você prometeu. Você disse que dessa vez ia dar certo. Que ela era fácil. Que não ia ter problema. E saiu correndo. Tentou. 2 homens, amigos de Camila, a bloquearam na porta. A capela explodiu. Vozes altas. Cadeiras rangendo. Pessoas se levantando. Alguém gritou, chama a polícia. Leonardo tentou uma última cartada. Segurou Camila pelos ombros. Amor, escuta. Isso tudo é mal entendido. Eu posso explicar. Esse cara tá inventando, ele quer você pra ele, não vê? Camila olhou para ele, para os olhos dele. E Augusto viu o momento exato em que ela enxergou.
O momento em que a máscara caiu completamente e ela viu o monstro por trás. Ela se afastou, devagar, como se ele queimasse. Olhou para os documentos na mão de Augusto, depois para Leonardo, depois para o altar, depois para o buquê na mão. E então desabou, não em lágrimas, em colapso total. Os joelhos cederam, o buquê caiu, o mundo caiu. Augusto largou tudo e correu. Pegou ela antes que batesse no chão. Segurou nos braços. Eu tenho você, Camila. Você tá segura. Ela soluçava contra o peito dele. Soluços profundos, rasgados de quem está quebrando por dentro. O vestido branco amassando. O penteado se desmanchando. Sonhos se estilhaçando. Leonardo tentou se aproximar. Camila, amor, por favor. 2 convidados, homens que Augusto não conhecia, mas que claramente conheciam Camila, bloquearam. Você não encosta nela. Nunca mais. A polícia foi chamada. Alguém já tinha ligado. Leonardo tentou sair. Foi detido na porta. Júlia também. Convidados dispersando, chocados, horrorizados, alguns chorando. E Augusto ficou ali, no altar, segurando Camila enquanto ela chorava como se o mundo tivesse acabado, porque para ela, talvez tivesse. Por que você não me contou antes? A voz dela saiu abafada contra o terno dele, quebrada em pedaços. Por que você esperou até agora? Eu tentei, ontem, mas você estava tão feliz. E eu tinha medo que você não acreditasse, que achasse que eu estava mentindo, que estava com ciúme. Então eu decidi que precisava ser aqui, com testemunhas, com provas que você não pudesse negar. Eu teria acreditado. As lágrimas molhavam o terno dele. Em você, eu sempre teria acreditado, Augusto. Sempre. Ela ergueu o rosto. Máscara borrada. Olhos vermelhos, inchados. Rosto destruído. Mas olhando para ele como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que virou areia movediça. Por que você fez isso? Por que você arriscou tudo? Sua reputação, seu emprego, tudo. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Delicado, como se ela fosse feita de vidro. Porque eu não podia deixar você se machucar. Porque você merece mais, merece tudo. E porque... A voz dele falhou. Porque eu te amo, Camila. Eu te amo há 2 anos, em silêncio, sem dizer, sem ousar. Mas te amo. E amor de verdade protege. Mesmo quando dói. Mesmo quando custa tudo. E ela fez algo que ele nunca, em 1 milhão de anos, esperaria. Segurou o rosto dele com as 2 mãos. E o beijou. Ali, no altar. No meio dos destroços do casamento que não aconteceu, na frente de Deus e de quem restara. Um beijo salgado de lágrimas, trêmulo de dor e choque e gratidão, mas real. Mais real que qualquer coisa que Augusto sentira, desde que Ana morrera. Quando se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele. Obrigada. Obrigada por ter coragem quando eu não tive. Obrigada por me salvar. Obrigada por me amar do jeito certo. E chorou mais. E ele segurou ela. Até a polícia chegar. Até os convidados saírem. Até a capela ficar vazia, exceto pelos 2. E mesmo então, ele segurou ela. Porque era tudo o que ele podia fazer. Era tudo o que ele queria fazer. Era tudo. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Camila ficou 3 dias sem sair de casa. Augusto deu folga ilimitada. Disse para ela tomar o tempo que precisasse. Mas ia lá todo dia. Levava comida que ela não comia. Sentava com ela em silêncio. Deixava ela chorar. Deixava ela gritar. Deixava ela processar. Não tentava consertar. Não tentava apressar. Apenas ficava. Leonardo e Júlia foram presos. As provas eram sólidas demais. Mais vítimas apareceram quando a história saiu no jornal local. O promotor prometeu que dessa vez eles não escapariam. Camila prestou depoimento. Augusto segurou a mão dela durante todo o processo. Os colegas do escritório reagiram com choque, apoio e algumas poucas fofocas que Augusto cortou pela raiz com advertências firmes. Ninguém ia falar mal de Camila. Ninguém. 2 semanas depois do casamento que não aconteceu, Camila voltou ao trabalho. Entrou na sala de Augusto na primeira manhã, fechou a porta e disse: "Preciso falar com você." Ele se levantou preocupado. "Tudo bem?" "Não, mas vai ficar." Ela respirou fundo. Eu não consigo trabalhar aqui por enquanto. Não é você. Nunca é você. Mas todo mundo olha para mim com pena. E eu não aguento pena. Preciso de um tempo. Talvez viajar. Talvez ficar só em casa organizando as coisas do meu pai. Não sei.
Mas preciso de espaço. Augusto assentiu, coração apertando, mas entendendo. Quanto tempo você precisa? Não sei. Tudo bem. Seu emprego está aqui quando você quiser voltar. Sem pressão, sem prazo. Ela sorriu. Primeiro sorriso desde o altar. Pequeno, triste, mas real. Obrigada. E a gente? Ele teve que perguntar. Teve que saber. Ela olhou para ele com tanto carinho que doeu. Augusto, você me salvou. Você é a pessoa mais importante da minha vida agora. Mas eu preciso me encontrar primeiro. Preciso sarar. Preciso entender quem eu sou sem estar correndo de um relacionamento ruim pro que eu achei que era bom. Você entende? Ele entendeu. Doeu, mas entendeu. Eu espero. Quanto tempo você precisar? E se eu demorar muito? E se você conhecer alguém? Não vou. Esperei 2 anos em silêncio. Posso esperar mais 2, 10, 20. Você vale a espera, Camila. Ela beijou a testa dele e saiu. Junho virou julho. Julho virou agosto. Camila viajou para Florianópolis, ficou 1 mês na praia. Mandava mensagens para Augusto às vezes. Fotos do mar, textos sobre o que estava sentindo. Ele respondia sempre. Nunca pressionava, nunca cobrava. Apenas estava lá. Ela voltou em setembro. Primavera chegando, ipês florindo, Curitiba se enchendo de cor. E numa quarta-feira à noite, ela bateu na porta do apartamento dele. Ele abriu, surpreso. Ela estava ali, jeans e blusa simples, cabelo preso, sem maquiagem, mais bonita do que nunca aos olhos dele. Oi, tudo bem? Posso entrar? Ele abriu caminho. Ela entrou, olhou ao redor. Apartamento ainda impessoal, mas agora com uma foto na estante. Deles dois. Do dia que ela voltara ao escritório pela primeira vez depois de tudo, alguém tirara sem eles perceberem. Estavam sorrindo. Você guardou. Ela apontou para a foto. Guardo tudo que tem a ver com você. Ela se virou para ele. Augusto, eu passei 3 meses pensando sobre tudo, sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre o que é amor de verdade. E o coração dele estava correndo. E eu descobri que amor verdadeiro é o que você fez. Não flores, não jantares, não promessas bonitas, mas coragem, verdade, proteção, sacrifício. Você arriscou tudo por mim, sem pedir nada em troca. Eu não quero nada em troca. Eu sei. Por isso eu tô aqui. Ela deu um passo. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você ainda me ama? Mais do que tudo nesse mundo. Então, a gente podia tentar de verdade, devagar, sem pressão, só ver onde isso vai dar? Ele sorriu. Primeiro sorriso genuíno em meses. Eu pensei que você nunca ia perguntar. O beijo foi diferente do altar. Não desesperado. Não molhado de lágrimas. Mas certo. Profundo. Inevitável. 2 meses depois, ele se mudou para o apartamento dela. O lugar que fora do pai, cheio de livros e memórias. Não venderam nada. Não apagaram o passado. Apenas adicionaram futuro. Eles encheram as prateleiras com novos livros. Cozinharam juntos. Caminharam no Barigui todo domingo. Visitaram o túmulo do professor Antônio juntos. E Camila apresentou Augusto. Pai, esse é o homem que você ia aprovar. Eu sei que ia. Trabalharam no mesmo escritório de novo, mas agora todo mundo sabia. Não escondiam, não precisavam. Em dezembro, 1 ano depois do casamento, que não aconteceu, Augusto pediu Camila em casamento. Não na capela, na praça perto da casa dela, onde ela brincara quando criança. Simples, sem plateia, só eles dois, e a verdade entre eles. Casaram em janeiro, cerimônia pequena, só amigos próximos. Seu Oliveira fez o bolo, presente dele. Professor Antônio ficaria feliz, disse o velho padeiro com olhos marejados. E agora, numa manhã de abril, quase 2 anos depois daquele dia terrível no altar, Camila acordou com cheiro de café e pão na chapa. Abriu os olhos devagar. O quarto estava banhado de luz dourada. Ipês amarelos lá fora, primavera curitibana. Levantou, vestiu o roupão, desceu para a cozinha. Augusto estava lá, de costas, preparando o café da manhã. Cabelo bagunçado, camiseta velha, pés descalços. Virou ao ouvir ela. Bom dia, amor da minha vida. Ela sorriu. Bom dia. Abraçou ele por trás. Encostou o rosto nas costas. Você dormiu bem? Melhor que em anos. E você? Sonhei com o meu pai. Sonhou? Ele estava sorrindo. Disse que era para eu cuidar bem de você, que você era raro. Augusto virou, segurou o rosto dela.
Eu sou o sortudo. Você sabe disso, né? A gente é sortudo, os dois. Sentaram à mesa. A mesma mesa onde o pai dela tomara café por décadas. Agora deles. Às vezes eu não acredito que isso é real, Camila disse. Que a gente tá aqui, junto, feliz. Eu acredito, porque lutei por isso. Porque você lutou por isso. Porque a gente escolheu isso todo dia. Eu te amo, Augusto. Eu te amo, Camila. Sempre amei, sempre vou amar. Naquela tarde foram à praça. A mesma praça onde ele pedira em casamento. Sentaram no banco de madeira. Crianças correndo, cachorros latindo, casais de mãos dadas. Ipês amarelos chorando flores. Você já pensou, Camila perguntou, que se você não tivesse tido coragem naquele dia, a gente não estaria aqui? Penso nisso todo dia. E agradeço por ter ouvido aquela ligação, por não ter ficado calado, por ter escolhido você mesmo sabendo que podia te perder. Você nunca ia me perder. Mesmo que eu tivesse demorado 10 anos para voltar, você nunca ia me perder. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu também te escolho, todo dia, de novo e de novo. Ficaram ali até o sol começar a descer, pintando o céu de laranja e rosa, prometendo amanhã. Camila fechou os olhos e sussurrou para o vento, para o pai, para Deus, para quem estivesse ouvindo. Obrigada por me ensinar que amor verdadeiro não grita. Ele espera, ele protege, ele fica, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Augusto beijou a testa dela. E vale cada segundo, cada lágrima, cada medo, porque te trouxe até aqui, até nós. A praça foi esvaziando, luzes se acendendo, Curitiba respirando sua vida noturna. E entre todas as histórias daquela cidade, histórias de gente comum fazendo escolhas extraordinárias, a de Camila e Augusto brilhava, quieta, verdadeira. Um amor que nascera do silêncio, que crescera na coragem, que florescera na verdade, que sobrevivera à tempestade e que finalmente encontrara seu lar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários: coragem. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Augusto ouviu a ligação e decidiu investigar? Quando ele se levantou no altar, mesmo tremendo de medo? Ou quando Camila voltou para ele depois de 3 meses e disse que finalmente entendeu o que é amor verdadeiro? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Cada comentário me mostra que essas histórias realmente chegam longe e tocam corações. Se você acredita que a coragem de fazer a coisa certa sempre vale a pena, dá um like nesse vídeo. Se conhece alguém que precisa ouvir que amor verdadeiro protege e espera, compartilha com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na bondade humana e no poder do amor verdadeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração e nunca subestime o poder de um ato de coragem quando alguém que você ama está em perigo.